O pessoal tá entrando aí. E aí, pessoal, beleza? Seguinte, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre dificuldades em perdoar. Eu não sei se você conhece alguém ou se você é essa pessoa. Daqui a pouco aí a gente vai começar. Se você puder, manda essa live para alguém, manda esse bate-papo aí para alguém pra gente começar. A Fernanda entrou aí. E aí, Fernanda, tudo bem? Tudo certo? Deixa eu fazer um bate-papo rápido com o nosso amigo Eber aí. E aí, Eber, beleza? Mandei para algumas pessoas aí no... mandei para os especiais aí, né, irmão? Fazer um bate-papo sobre perdão, dificuldades de perdoar. Se você conhece alguém assim ou você é assim, a gente vai começar daqui a pouco já. Tudo certo? E aí, Fernanda, minha prima Pri, tudo bem? E aí, gente? E aí, Eber, beleza, mano? Um abraço pra galera toda aí, hein? Massa, legal demais. Manda para mais pessoas aí, Fernanda. É um tema muito legal. Parece difícil, mas não é. E eu vou mostrar para vocês hoje como não é difícil perdoar alguém. Talvez você fale assim, mas que isso? Não é difícil, não é tão difícil assim como a gente costuma dizer para as outras pessoas, né? E aí, ó, Clebinha, chegando a galera. Um abraço pessoal de Tupã aí. Um abraço do seu pai, da sua mãe, da sua esposa. Tudo certo por aí? Já estão bem? Legal. Vamos aí, gente. Manda esse bate-papo aí no seu direct para algumas pessoas que você conhece que podem ser abençoados aí por essa live. Ao Kill. Ô, Kill, preciso passar aí, hein? Rapaz, não esqueci de você não. Você esqueceu de mim? Isso aí, minha gente. Povo chegando. Minha irmã também entrando aqui. Semana passada nós não tivemos nosso bate-papo aos sábados porque foi Páscoa, né? E aí a gente foi comemorar com a família. Tudo certo, graças a Deus. Orem pelos meus pais, estão precisando de uma atenção. Estaremos orando, viu, Clebinho? Estaremos orando sim, cara. Vai dar tudo certo, você vai ver. É isso aí, minha gente. Ó, o Davi e a Carla, nossos tios lá de Londrina. Tudo certo, gente? Tudo tranquilo? Podemos começar então? Se eu fosse você, eu mandava essa live aí para umas 3, 4, 5, 10 pessoas. Porque esse conteúdo que nós vamos entregar hoje aqui é um conteúdo bastante útil e prático para as nossas vidas aí. É um assunto muito falado, né? Quer dizer, é um assunto muito falado, mas é um assunto pouco praticado e a gente tem que tirar isso do papel hoje. Um abraço aí para Carla, o Davi, a Valentina, a Verônica. Bora lá, minha gente. Seguinte, quando a gente fala sobre perdão, eu fiz uma enquete aí na minha página e beleza, fala pra nós que você vai estar cozinhando aí. Depois você mostra o prato aí, depois você fala do prato pra nós aí, Fernanda, beleza? Ô, gente, então é o seguinte, quando a gente fala sobre perdão, as pessoas elas têm um tabu de falar sobre perdão, de perdoar. Elas têm dificuldade de perdoar. E aí eu fiz uma enquete lá
no meu stories aí do Instagram. E aí o que aconteceu? 62%, se não me falha a memória, das pessoas dizem que não tem dificuldade de perdoar, 38% dizem que tem. E na outra enquete eu disse se a pessoa tem dificuldade de aceitar o perdão, e 55% das pessoas, se não me falha a memória, disseram que tem dificuldade de aceitar o perdão. Então hoje a gente vai bater um papo aí sobre essa questão de dificuldade de perdoar, e a gente vai começar hoje falando sobre isso. Então manda essa live aí para quem você tiver disponível aí no seu Instagram, beleza? Marca alguém lá no Facebook também. Então olha só, gente, eu queria começar esse bate-papo aqui. Ó, o Fernandão, cara, meu amigo da faculdade. E aí, Fernando, beleza, mano? A gente tá falando um pouquinho hoje, então, sobre essa questão, porque o perdão, ele é uma consequência de relacionamentos. Não tem como a gente perdoar ou deixar de perdoar ou ser perdoado, porque é o seguinte, vai no aviãozinho aí, ó, Marina, vai no aviãozinho aí do lado da live que você está assistindo, aperta esse aviãozinho aí e coloca, escolhe as pessoas para você compartilhar essa live aí, beleza? Então olha só, gente, o perdão, ele é uma prática de relacionamento, certo? Esse aviãozinho, tem um aviãozinho aí, ó, que fica na live, você aperta ele e manda pro direct das pessoas, ok? Então olha só, o perdão, ele é uma consequência de relacionamento. E aí olha só, todo ser humano é um ser social. E deveria ser pelo menos um ser sociável, né? Então, toda sociedade, ou toda maneira de viver em sociedade, pressupõe relacionamentos, certo? Olha o seu latte aí, mano, beleza? Então, esse tipo de relacionamento, ele traz algumas consequências. Então, por exemplo, se você é casado, se você tem amigos, se você está namorando, se você se relaciona com alguém, seja de uma forma formal ou informal, a gente está suscetível a ofender alguém ou ser ofendido por alguém. Essa é a coisa que deveria ser mais natural do mundo. A gente tem uma mentalidade que aí, ó, tá querendo nota, hein? Tá chegando as provas bimestrais, o povo já tá querendo nota. Então chega uma parte da nossa vida que a gente precisa entender que relacionamento, ele pressupõe algumas coisas. Então, seja aqui, seja na China, seja onde for, gente, os relacionamentos, eles têm consequências. E as pessoas, elas inventam algo da cabeça delas que elas não vão ser magoadas, ou elas não vão magoar alguém, ou que elas se sentem frustradas, ou que elas se sentem magoadas de alguma forma. Só que é o seguinte, eu tenho certeza que você já magoou alguém, eu já magoei alguém, e muitas pessoas já foram, nós já fomos magoados por pessoas muito próximas a nós, porque normalmente é assim que começa. As primeiras pancadas que a gente leva, ou as primeiras decepções que a gente tem, são no seio familiar, ou são da nossa família. Então, essas são as primeiras pancadas que a gente leva. É dos pais, das mães, dos tios, das tias, relacionamento familiar, tá? Então, esses são os primeiros encontros que a gente tem com a prática do perdão. Então, quando a gente fala de perdoar, eu já escutei muitas pessoas, eu não sei se você conhece gente assim, a pessoa diz assim, puxa, ó, eu sou muito boa, mas não pisa no meu calo. Então, eu escuto muito isso, as pessoas dizendo isso. Então aqui, esse nosso bate-papo vai ser mais ou menos aí nesse sentido. Então, quem é de vocês que tem dificuldade de perdoar, coloca aí no chat. Se você quiser se expor, é o seguinte, quem convive comigo sabe. A gente não tem muita frescura. Então, se você quiser colocar aí, ó, eu tenho dificuldade de perdoar, ou eu tenho dificuldade de ser perdoado. A gente vai falar um pouquinho sobre isso hoje. Então, olha só, eu queria começar, de fato mesmo, lendo um texto que está lá no livro de Mateus, no Evangelho de Mateus, capítulo de número 6 e o verso de número 14. Mateus, capítulo 6, deixa eu pegar aqui uma outra versão da Bíblia que eu separei. Mateus, capítulo 6 e o versículo 14 fala assim, ó. Perdoa as nossas dívidas,
assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Pois, se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também perdoará vocês. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não perdoará as ofensas de vocês. Então é o seguinte, tem uma outra versão que eu trouxe aqui para vocês, essa daqui, ó, a mensagem. Essa é uma Bíblia aqui muito bacana, tá? Quem não tiver, é legal demais. E essa versão fala assim, ó. Na oração, há uma conexão entre o que Deus faz e o que você faz. Por exemplo, você não pode obter perdão de Deus se não perdoa os outros. Se recusar fazer a sua parte, você está separado de Deus. Então, olha só. Mas aí, Fernanda, todo mundo, tá? Todo mundo está aprendendo todo dia. A gente aprende todos os dias que a gente precisa melhorar cada dia um pouco, certo? Então, olha só. Há uma relação entre nós perdoarmos as pessoas e Deus nos perdoar. A gente precisa entender isso de uma vez por todas. Não coloquem na cabeça de vocês, não fantasiem um mundo que não existe. Não fantasiem um mundo tipo, que todo mundo é perfeito. Eu não esperava isso daquela pessoa. Porque ela me machucou tanto. Gente, é o seguinte. Mexer com gente é assim. As pessoas, elas são cheias de falhas, elas são cheias de defeitos. Oi, Gabi, oi, Lucas. E aí, a galera chegando. Então, é muito natural a gente ser magoado e magoar. A gente só se põe, às vezes, como vítima. E fala assim, mas eu fui magoado, eu fui machucado. O meu irmão, a minha irmã, meu pai, minha mãe fez isso pra mim. E aí eu fico pensando muitas vezes, quantas milhares de vezes a gente machucou alguém? Ou quantas vezes a gente feriu alguém e a gente nem sabe? Então, olha só, a grande questão é a seguinte, nós precisamos entender que ninguém é perfeito. Inclusive, queridão e queridona que está assistindo, nem você é, nem eu sou. Então a gente precisa parar um pouco de olhar para o nosso próprio umbigo e entender um pouco as razões que as outras pessoas também têm. Eu já passei por muitas situações de ser perdoado e perdoar. Então aí o que acontece? Às vezes a gente só se coloca na posição de quem precisa receber perdão. Meu Deus, mas a minha mãe me ofendeu, meu pai me ofendeu. Nós precisamos entender que nós temos autorresponsabilidade. A gente precisa ter responsabilidade sobre a nossa vida. Então, a primeira coisa que eu gostaria de falar com vocês aqui, agora nós vamos começar de verdade. O que acontece? Essa palavra perdoar, aí é encontro dos Klebers aí, do povo, né? Esse aí é perfeito mesmo, hein? Abraço pra galera. Então, gente, é o seguinte. A palavra perdoar, no original, ela tem uma tradução fortíssima. Se você não está anotando, sugiro que você anote. Já vou preparar uns PDFs pra gente, para mandar os resumos das lives, tá? Quem quiser depois o PDF um e-book que eu fiz da live passada, falando sobre as culpas do passado, eu tenho disponível, depois você me chama no direct, eu vou mandar para você. Então, a palavra perdoar, no original, significa mandar embora. Significa deixar partir. A ideia aqui, só para vocês terem uma ideia, quando o marido se divorcia da esposa, ou a esposa se divorcia do marido, hoje, infelizmente, isso é muito comum na nossa sociedade. Não deveria ser, mas é. Existe um processo, e esse processo você vai, depois que vocês entenderam que o casamento não vai dar mais certo, aquela coisa toda, vocês vão até o juiz, vai até os meios legais e assinam o divórcio, os termos do divórcio, certo? E uma das cláusulas, ou uma das características da separação ou do divórcio, é que as pessoas, cada um vai morar numa casa diferente. Então, os espaços não são mais os mesmos. Há um rompimento ali, certo? Não existe mais contato ou convívio direto. E a palavra perdoar tem essa ideia, tem esse sentido de deixar ir, de romper, de abandonar, de separar, deixar embora, deixar algo
para trás, abandonar, certo? Então essa é a ideia da palavra original do perdoar. Então aqui Jesus está dizendo, no capítulo 6 de Mateus, o seguinte, ó, manda embora, deixa embora, desiste de cobrar essa dívida, desiste de você cobrar essa pessoa daquilo que ela te deve, desiste, deixa aí essa mágoa, deixa aí essa sensação de humilhação, deixa embora isso. É isso que Jesus está dizendo. E nós precisamos praticar isso. Quando a gente fala sobre perdão, parece ser um tabu, e não deveria ser. Porque a gente vai fazer isso o resto da vida. Então as pessoas dizem assim, mas a melhor coisa para não ter que pedir perdão ou para não ser perdoado é não conviver com as pessoas. Isso é uma das coisas mais estúpidas que existe na face da Terra. Desculpa aí o linguajar, tá? Vai acostumando. Isso é estupidez, isso é egoísmo, isso é insensatez, isso não é cristianismo. Porque Jesus ele conviveu no meio das pessoas o tempo todo. A gente precisa parar muitas vezes de ser estúpido e falar assim, eu não vou conviver com aquela pessoa, eu não vou conviver. Ok, você pode escolher com quem você vai conviver, você pode escolher com quem você vai viver, isso é direito seu. Só que tem pessoas que a gente não escolhe conviver. As pessoas do seu trabalho. Às vezes, o trabalho que você escolheu vai colocar no seu círculo pessoas que talvez você não gostaria de conviver. Certo? Só que é o seguinte, a gente precisa deixar embora esses sentimentos. Tem pessoas que vivem 10, 20, 30, 50, 60 anos com uma dificuldade carregando gente. Eu costumo dizer isso, é algo que não sai de dentro de mim. Tem muitas pessoas que carregam gente morta dentro delas. Mas como assim, Diogo? O que você está querendo dizer? Quando você não perdoa alguém, você carrega essa pessoa para você, ou essa pessoa com você, para o resto da sua vida. Isso não é legal, porque a gente vai carregando gente morta, a gente vai carregando gente que já foi. Talvez o seu pai tenha te magoado, talvez a sua mãe tenha te magoado, talvez alguém no emprego, alguém que já morreu, e você ainda carrega essa raiva, carrega esse sentimento que não te deixa viver direito. E aí a gente vai começar a falar algumas coisas aqui. Então, beleza. O sentido da palavra perdoar é deixar ir embora, divorciar-se, certo? E aí eu queria dar uma segunda definição para vocês aqui, que é a palavra devedores ou ofensores, certo? E aí, Rodolfão, beleza? Então é isso. Quando a gente tem essa palavra devedores ou ofensores, né? O que significa essa palavra ofender? Gente, a palavra ofender significa um deslize, um erro, uma transgressão, uma falha, uma queda, uma ofensa. Essas são as definições da palavra devedor. Então Jesus está dizendo o seguinte, vou aqui fazer uma versão minha. Se você não deixar ir, ou se você não se divorciar da pessoa que te ofendeu, Deus também não vai ouvir você. Deus também não vai se divorciar, ou Deus também não vai esquecer as suas ofensas e os seus erros. Certo? Então é muito simples entender isso. Agora a questão é, então, o que é o perdão, gente? O perdão, em primeiro lugar, o perdão é uma decisão. Perdoar é uma decisão. Cisão é da palavra corte, o original vem decisão, de romper, de cortar. Então, decisão, o perdão é uma decisão de não carregar mais peso, de não carregar mais mágoa, de não carregar mais nenhum tipo de sentimento que te atrapalha. O perdão é isso. O perdão é uma decisão de você... Segundo, o perdão é uma decisão de você se libertar, ou de você se liberar para a sua vida. E terceiro, o perdão é a coragem de você fechar uma ferida que fizeram em você. E quarto, o perdão é coragem de enxergar os outros como eles são. O perdão tem essas 4 definições, ou esses 4 sentidos.
É uma decisão de não carregar mais peso e mágoa, uma decisão de se libertar, coragem de fechar a ferida e a coragem de enxergar os outros como pessoas que falham. Talvez você tenha se sentido ofendido, Rodolfo perguntando, mas posso perdoar e não precisar mais conviver com a pessoa? Sim, pode. A grande questão aqui, Rodolfo, é a seguinte. O que você não pode fazer é ficar carregando isso pro resto da vida. Quando você se lembra da pessoa, você se lembra assim, nossa, aquele cara, ele me magoou, aquele cara me feriu. Mas quando você libera perdão para aquela pessoa, você entende que ela te magoou, te machucou, mas você não quer mais sentir aquilo. Você não tá mais afim de viver essa vida pesada e carregada. Você quer viver uma vida livre. E não é errado você escolher com quem você quer viver. A decisão é sua. Você coloca na sua vida quem você quer conviver. Se aquela pessoa foi tóxica para você, te magoou, te feriu, você pode... Primeira coisa, você tem que perdoá-la, certo? Isso é uma obrigação que nós temos, de perdoar essas pessoas, mas é um direito seu não conviver mais com ela, tá? Só que também tem um extremo. Vez por outra, vai acontecer das pessoas magoarem a gente e da gente magoar as pessoas. Então, assim, será que toda vez, a pergunta que eu faço é, será que toda vez que a gente for magoado, a gente vai deixar de viver com as pessoas? Daqui a pouco a gente vai olhar no espelho e falar assim, some daqui. Aí não vai rolar, né? A minha irmã falou, já liberei perdão, foi de Deus uma bênção, é isso aí. A gente tem que viver desse jeito. Gente, nós temos que viver leve. A gente tem que viver uma vida leve. A gente já tem tantos problemas para resolver, tantas coisas para lidar. Esses problemas de relacionamento não podem atrapalhar a nossa vida. Então, existem questões que... Como é que você sabe que a pessoa ainda não perdoou? Quando você toca no assunto com alguém, isso gera aquele... Sabe, aquele calafrio. Eu digo no sentido de confiar na pessoa. Sim, tem gente que você não pode confiar mesmo, cara. Tem gente que você deu uma oportunidade, conviveu, fez amizade, e a pessoa quebrou esse elo, você perdoa, mas a decisão é sua de não confiar nela novamente. Certo? Então a nossa decisão tem que ser perdão e amor, tá? Mas você escolhe com quem você quer viver, certo? Então é o seguinte, gente, o perdão é isso, ele tem essas 4 faces, ele tem esses 4 lados, tá? Então, para a gente perdoar, nós temos que ter 2 ações principais, decisão e coragem. Tem gente que não tem coragem de perdoar. Mas como assim, Diogo? O que você está falando? É isso mesmo. Você fala assim, ô fulano, perdoa, vai embora, deixa embora isso aí, deixa quieto esse ressentimento. Eu vou chegar nisso aí, Pri, nós vamos falar sobre ressentimento e doenças, tá? Um pouquinho. Então, olha só, a grande questão é a seguinte, a gente precisa decidir e ter coragem para perdoar as pessoas. Porque alguém que nos machucou, nos feriu, ou nós fomos os algozes, né? Ou nós ferimos alguém, não é fácil não, gente. Mas é possível fazer isso. A grande questão é que a gente não tem disposição para isso. A gente não está afim de perdoar. A gente não está afim de largar esse sentimento, esse ressentimento que a gente tem. Parece que a gente depende dele. Tem pessoas que não conseguem viver sem o ressentimento. Tem pessoas que não conseguem viver sem ter algo ruim para carregar dentro delas. Eu conheço muita gente assim. Certo? Então, essas são as 4 definições do perdão que eu anotei aí pra gente. E aí, a pergunta que não quer calar. Por que temos dificuldade de perdoar? Queria que vocês colocassem aí, ó. Coloquem nos comentários. Por que nós temos tanta dificuldade de perdoar, gente? Coloquem aí nos comentários, por favor. Vamos lá. Enquanto vocês colocam aí, eu vou só descer a minha cola aqui. Por que nós temos tanta dificuldade de perdoar?
Bora lá, gente. Vamos escrevendo aí. Por que, povo, nós temos tanta dificuldade de perdoar? Vamos ver se alguém tem coragem de pôr aí. Ó, minha mãe é orgulho. Muito bem, é isso aí. Uma das coisas é o orgulho. O que mais, gente? A Milena colocou orgulho. E aí? Por que nós temos tanta dificuldade de perdoar? Orgulho. Rapaz do céu, tá feia a coisa, hein? Vamos lá, minha gente. Orgulho. Muitas vezes o ato de perdoar nos inferioriza. É isso aí também. Muito legal, Pri. Gente, é isso. Ó, eu coloquei aqui 4 motivos pelos quais a gente não perdoa. E um, lógico, né, desses motivos, sim, vocês acertaram na mosca, é o orgulho. Só que o primeiro motivo que eu coloquei aqui é o seguinte: nós temos dificuldade de perdoar. Por quê? Porque nós entendemos que a ofensa que nós recebemos, a gente não deveria receber. É um senso de justiça própria. É um senso de estar sendo injustiçado. Um senso de eu não mereço isso. Ó, o Kleber colocou medo de confrontar. Muito legal também isso. Muito legal. Então, nós entendemos que aquela ofensa que nós recebemos, ela não deveria acontecer. É um senso de justiça própria. É um senso de, não, eu não mereço isso. Não, jamais eu deveria ter escutado isso. Jamais eu deveria ter escutado aquilo. Então, a gente não consegue perdoar ou liberar perdão porque a gente se sente injustiçado. Ou a gente tem um senso de justiça própria. Ok? Esse é o primeiro ponto. O segundo aqui de dificuldade, o Fernandão falando, medo de que o perdão seja entendido como a legitimação da ofensa original. É isso aí, também acontece muito isso. A pessoa não pede perdão porque ela pensa assim, fala, eu vou lá pedir perdão, a pessoa vai achar que ela está certa, certo? Então, acontece demais isso aí, viu, Fernando? Então, esse é o primeiro que eu coloquei. A gente tem um senso de justiça própria. Segundo, porque nós colocamos a expectativa demais nas pessoas. A gente coloca expectativa demais em pai, em mãe, em marido, em esposa, em amigos, em namorado, em tudo. A gente coloca expectativas demais. Ninguém aqui está falando para você se isolar. Tem um texto de Provérbios, acho que é 18:1, que fala assim: aquele que se isola só busca o seu próprio interesse. Então não é essa a ideia, não é se isolar. Não é viver isolado do mundo falando assim, não, todo mundo me machuca, ninguém serve para viver para mim. A Pri falando, sinto que quando decidimos perdoar, é um despojar de nós mesmos, mas que nos beneficiará, porque seremos livres. É isso. Então, o segundo motivo pelo qual a gente tem dificuldade de perdoar é que a gente coloca essa expectativa demais. A gente coloca expectativa demais no casamento, na vida financeira, em todos os aspectos. Aí, a hora que alguma coisa acontece, a gente fala assim, nossa, mas eu esperava mais dessa pessoa, eu esperava mais dele, eu esperava mais dela. A gente esperava um pouco mais de maturidade das pessoas, um pouco mais de segurança, um pouco mais de respeito, um pouco mais de amor, de carinho. A gente esperava tudo das pessoas, certo? Então, o segundo ponto é esse, a gente coloca expectativa demais na vida das pessoas. E às vezes aquela pessoa não tem para dar, entenderam? Eu vou contar uma história para vocês aqui rapidinho, que essa história ela me marcou demais, eu nunca mais esqueço. Eu escutei essa história acho que já tem uns 10 anos. E essa história diz o seguinte: tinha 2 vizinhos. Aí a Nicole chegando, você é terrível, hein, menino? Essa história diz o seguinte: tinha 2 vizinhos e eles mal se falavam, mal se conversavam, e de repente, de uma hora para outra, um dos vizinhos começa a jogar cocô de cachorro no quintal do outro. E isso passa
durante alguns dias, alguns meses, e o marido dizendo para a mulher: amor, eu não aguento mais. Eu não aguento mais esse vizinho jogando cocô de cachorro aqui, dentro do nosso quintal, esse fedor, a gente nem cachorro tem, e eu não aguento mais, eu vou lá brigar com ele. Aí na conversa ali de casal, a esposa disse para ele assim: amor, eu vou dizer uma coisa para você. Cada um dá o que tem. Cada um só dá o que tem. Se o cara tá jogando cocô de cachorro no nosso quintal, é porque ele só tem cocô na vida dele. Se ela só tá jogando coisa que fede, coisa que é podre, é porque ela só tem coisa que fede e coisa podre na vida dela. Então, escreve aí nesses comentários: cada um dá o que tem. Cada um só dá o que tem. E a gente começa a esperar demais das pessoas e achar que elas são responsáveis por resolver a nossa vida, e não são. Quem é responsável por resolver a sua vida é você. Eu sou responsável por viver a minha vida. Expectativas demais. E aí, sabe o que esse vizinho fez? Quando um dia esse vizinho joga uma sacola de cocô no quintal dele, ele pega, sabe o que ele faz? Ele pega um buquê de rosas e joga no vizinho, no quintal do vizinho. Cada um dá o que tem. Às vezes você está esperando demais das pessoas. Cada um dá o que tem, gente. Se você dá amor, é porque você tem amor. Se você dá segurança, é porque você tem segurança. Se você dá maturidade, é porque você está amadurecendo. Aí, ó, cada um dá o que tem, cada um dá o que tem. É isso. Terceiro lugar, terceira razão pela qual a gente tem dificuldade de perdoar. Porque nós achamos que a gente nunca erraria na área que fomos magoados. Ou resumindo, terceiro motivo é: eu jamais faria isso. Essa bendita, nessa infeliz frase que a gente usa. Eu jamais faria isso, perdão, gente. Eu jamais faria isso. A gente tem dificuldade de perdoar porque eu jamais faria isso. Então, primeiro, queridinho que tá aqui, morde a língua. Porque esse negócio de falar que jamais eu faria isso é aquela velha história de não gosto pra cima pra não cair na testa. O ser humano ele é cheio de falhas. E eu tenho certeza que alguém de nós que está aqui hoje já escorregou naquilo que achou que nunca escorregaria. Então toma cuidado com o que você fala, toma cuidado com o que você está vivendo, porque você está dizendo assim: eu jamais faria isso. Aí você faz, aí você tem que enfiar o rabinho no meio das pernas e pedir perdão para essa pessoa. É isso que a gente tem que fazer. A gente tem que começar a viver uma vida que seja transparente. A gente tem que começar a viver uma vida que seja real, verdadeira. A gente está vivendo hoje o mundo do virtual, e graças a Deus por isso, porque isso é massa pra caramba. A gente fica com esse negócio de botar foto feliz todo dia, sabe? Foto do pôr do sol. Cara, legal, eu amo natureza, eu gosto demais de fazer isso. Mas a gente tem que viver um pouco o mundo real. Você está colocando foto, você está colocando um monte de coisa aí que você não está vivendo só para disfarçar a porcaria de vida que tá a sua. Às vezes a minha vida às vezes tá... Tem dia que eu tô triste, tem dia que eu tô chateado. Aí eu vou postar uma foto lá assim: hoje o pôr do sol está lindo. Cara, o pôr do sol vai continuar lindo porque foi Deus que fez. O que não tá bonito, muitas vezes, é o nosso coração por dentro. Quarta razão que dificulta nós perdoarmos. A quarta razão é que nós achamos que nós não temos culpa no ocorrido. Todo relacionamento, seja de casamento, família, filhos, amizade, todo relacionamento é uma via de mão dupla. Na realidade, colocamos uma máscara em cima da outra. É isso aí. Só que uma hora, Fernanda, essa máscara vai começar a pesar o pescoço. E aí a gente não vai mais conseguir carregar isso. Gente, entendam uma coisa hoje, de uma vez por todas. Ninguém consegue fingir para sempre. Ninguém consegue fingir para sempre. Não tem como a gente passar por essa vida, que só tem uma, e fingir o tempo todo.
Eu conheço pessoas que, quanto mais elas se escondem, mais elas aparecem. Quanto mais elas escondem os próprios defeitos, mais a gente consegue ver os defeitos, porque todo mundo tem. A coisa mais natural do planeta Terra, gente, é ter defeito. Só que não, a gente tem que ser perfeito. Esquece isso. Você só vai se lascar, você só vai se magoar. Então, quarta razão. Nós achamos que nós não temos culpa no ocorrido. Às vezes, nós não temos culpa de ser assaltado. Ok? Às vezes a gente tem. Às vezes você anda por uma rua que você sabe que é um pouco mais perigosa. Você deixa o carro aberto num lugar que é meio perigoso. Não deveria ser assim? Não deveria. Mas é. A gente tem que encarar a realidade da maneira como ela é. Então, às vezes a gente não é culpado, mas às vezes a gente é. Na maioria das vezes, quando se trata de relacionamento, a culpa não é só do outro, gente. Tá na hora da gente acordar para a realidade. Tá na hora da gente acordar e assumir os nossos erros. Assumir as consequências da nossa vida. Meu, se você gritou com a pessoa, maltratou, foi mal educado, o problema é seu. Você vai ter que ir lá pedir perdão para ela. Pensasse nisso antes de fazer. Ah, eu tenho um temperamento explosivo. Eu também sou assim. Às vezes eu falo, a hora que eu vi, já saiu. Só que também é o seguinte, se você tem um temperamento assim, é bom você entender que da mesma maneira que você tem de falar, você tem que perdoar. Quanto mais a gente fala, mais a gente tem que perdoar. Certo? Gente, se alguém tiver alguma dúvida, podem deixar nos comentários aqui. Na medida do possível eu posso responder se eu souber. Vamos lá então, eu gostaria de falar algo para vocês, para a gente já estar no final aqui, já finalizando o nosso bate-papo. Hoje eu estou no número 4, né? 4 consequências de não perdoar. Se você não está escrevendo, escreve isso agora. 4 consequências de não perdoar. Primeira consequência. Deus não vai nos ouvir. Vou voltar lá no texto de Mateus. Mateus 6,14 diz: perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Olha que engraçado esse texto, olha que interessante. Jesus, se vocês não se lembram, essa é uma das partes da oração do Pai Nosso. Então isso aqui é Jesus falando com Deus. E olha só o que ele pressupõe aqui. Ou seja, Jesus está dizendo: Pai, perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. Então, um relacionamento entre pessoas necessita... Aqui ele dá uma ideia de reciprocidade, é uma ideia de se eu perdoo ou se eu ofendo, eu perdoo. Se eu perdoo, entende? Eu caminho. Então, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos. Ele dá a intenção de ser uma prática de vida, o perdão. O perdão é uma prática de vida, certo? Pois, se perdoarem as ofensas uns dos outros, isso aqui é muito louco. Se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai também vos perdoará. Observem bem. Se perdoarem as ofensas uns com os outros, relacionamento humano, homem-homem, mulher-mulher, homem-mulher, mulher-homem. Seres humanos. Se nós perdoarmos as ofensas, aqui ó, igual, eu sou igual a você, você é igual a mim. Perdoar uns aos outros, o Pai também perdoará vocês. Então, o perdão humano abre portas para o perdão de Deus. Escreve isso aí. O perdão entre homens ou entre humanos abre portas para o perdão de Deus. O perdão entre nós abre portas para o perdão de Deus nas nossas vidas. Isso aqui, gente, é fundamental. Isso aqui já quebra aquele negócio de não consigo perdoar. Não consigo. É bom a gente começar a tomar um pouco de vergonha e assumir que não é que não consegue, é que não quer perdoar. Quando a gente fala que não consegue, eu entendo que o nosso coração está carregado de mágoa, de dor, de sentimento. Eu entendo isso, gente.
Mas não fala que você não consegue, não. Fala que você não quer. É mais bonito, é mais fácil de lidar com isso. A gente sempre joga a responsabilidade na mão dos outros. Então, se nós perdoarmos as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também perdoará vocês. Olha só isso aqui, gente. A hora que a gente pisar na bola, a hora que a gente falar o que não deve, pensar o que não deve, ofender alguém, se nós perdoarmos, Deus também vai nos perdoar. E aqui segue o final. Mas, se não perdoarmos uns aos outros, o Pai Celestial não perdoará as ofensas de vocês. Porta fechada aqui, ó, no igual, porta fechada no soberano. Porta fechada aqui, ó, com o seu irmão, que às vezes você acha que é melhor do que ele, e você acha que você está falando com Deus, e Deus está ouvindo, ele não está não, filho. Você está achando que Deus está ouvindo as suas orações, e ele está preocupado com o seu coração. Ele está preocupado com como você está por dentro. Ele está preocupado que se você não se dá bem nem com a pessoa que ele fez para conviver com você, quem dirá você vai se dar bem com ele. Não é possível nós termos uma vida com Deus que seja legal, boa e proveitosa e saudável se a gente não tiver uma vida de relacionamento saudável. Certo? Ó o Rick aí. E aí, Rick, beleza? Ó, esse é estrangeiro, hein? Tá na Inglaterra ainda, filho? Então é isso. A gente precisa entender. Eu não sei se você ficou chocado com isso, mas eu fiquei. Muitas vezes quando eu li esse texto. Se nós não perdoarmos. Então, quando você falar assim, ó, eu não consigo perdoar, você tá travando uma porta no céu, assim. Quando você fala assim, eu não consigo perdoar meu pai, eu não consigo perdoar minha mãe, eu não consigo perdoar meu irmão, eu não consigo perdoar. Cada vez que você fala que você não consegue perdoar, você mete um cadeado numa porta de Deus, assim, e Deus tá falando assim, Deus, o que tá acontecendo com essa pessoa? Eu tô querendo abençoar ela, eu tô querendo dar uma vida legal pra ela, e ela tá aí, ó, toda quebrada. Quanto mais você disser que não consegue, mais difícil vai abrir a sua porta de relacionamento com Deus. E para a gente finalizar aqui, ó. Eu falei 4 consequências de não perdoar, até agora só falei uma, né? Aí, manda um abraço aí pra galera toda, Rick. Sua esposa, seus filhos. Falei que ia falar 4 consequências de não perdoar, até agora só falei uma, né? Então, primeira consequência de não perdoar. Deus também não vai perdoar suas ofensas. Se eu fosse você, eu botava a barba de molho. Todos nós estamos sujeitos a ofender alguém e ser ofendidos. Então, comece a tratar isso com uma forma mais normal. Segunda consequência de não perdoar. Nós vamos ter uma vida limitada. Espiritualmente, financeiramente, socialmente, em todas as áreas. Quem não perdoa tem uma vida limitada. A Vanessa falando, ó, perdão não está atrelado com sentir, mas com obedecer. É exatamente. Perdão não é um negócio assim, eu preciso sentir. Preciso sentir que eu tenho que perdoar. Vai ficar sentindo aí, ó. Até o dia da sua sepultura, até o dia que você morrer, o dia que eu morrer. É assim que funciona a coisa. Então nós vamos ter uma vida limitada. Por quê? Normalmente quem não perdoa é muito seletivo. A pessoa que ela tem dificuldade de perdoar, ela é muito seletiva. Ela escolhe demais as pessoas que ela convive e ela sempre põe defeito nelas porque ela está se protegendo de uma forma que ela não quer ser ofendida. Só que isso não existe, gente. Toda vez que você for conviver com alguém, você vai estar sujeito a ofender e a ser ofendido. Eu estou falando que é fácil? Não é fácil. Mas essa é a vida. Então, a gente vai ter uma vida limitada. Uma vida socialmente limitada, uma vida financeiramente limitada, uma vida espiritualmente limitada, uma vida emocionalmente podre, vazia. Certo? Terceiro lugar, escreve isso aqui, gente. Isso aqui você tem que escrever. Terceira consequência de não perdoar. Ciclo de crises. Terceira consequência de não perdoar. A sua vida vai andar em ciclos de crises. Isso aqui, esse negócio aqui, de verdade, eu fiquei de cara quando eu estava aqui meditando nesse assunto e Deus me trouxe isso. Ciclo de crises. Toda vez que a gente não perdoa, presta atenção nisso. Você entra numa crise, seja existencial,
seja espiritual, financeira, social, emocional, sei lá. Você entra nessa crise, aí você passa por essa crise e fala, ai, graças a Deus, passou. E de novo você passa por essa crise. 2 anos depois você passa por essa crise. 5 anos depois você passa por essa crise. 10 anos depois, e aí o tempo, ele vai cada vez mais diminuindo. 10 anos, 5 anos, 2 anos, 1 ano, 3 meses, 1 mês. Esse ciclo de crises ele vai se intensificando. Por quê? Nós somos, emocionalmente, é até meio paradoxal que eu vou dizer assim. Nós somos emocionalmente uma máquina. Parece que uma coisa não combina com a outra, né? Mas emocionalmente nós somos uma máquina. Por quê? Dentro de toda a questão da fisiologia, da biologia, da psicologia, nós temos substâncias no nosso cérebro, no nosso organismo, que elas são liberadas conforme as nossas ações, atitudes, estilo de vida e etc. Quando a gente não consegue perdoar, esse ciclo é como se a gente fizesse um buraco no meio do caminho. A gente anda 10 quilômetros, aí a gente tem um conflito com alguém, a gente não perdoa, a gente faz um buraco. Aí a gente volta lá para aquele lugar tentando dar uma volta. Toda vez que você passar por aquele lugar, toda vez que você passar por um relacionamento, toda vez que você passar por algum tipo de coisa, isso não vai te fazer bem porque você não resolveu aquilo que você tinha que resolver antes. Não tem como, nós somos emocionalmente uma máquina. Toda vez que você tiver algo para resolver e emocionalmente e não resolver, a sua vida vai entrar num ciclo de crises absurdo. Toda vez vai acontecer isso. Então, queria deixar uma dica para você. Resolva suas pendências. Resolva suas pendengas aí, gente. Resolva suas crises. Libera perdão logo para essa pessoa, para esse pai, para essa mãe, para essa irmã, para esse tio, para essa prima, sei lá para quem é. Libera isso, porque senão você vai viver num ciclo de crises. Sua vida vai ficar limitada. E quarta e última consequência de não perdoar. O ressentimento inibe a produção dos chamados hormônios da felicidade. É isso aí. O ressentimento ele traz isso, tá, gente? Eu vou depois combinar aqui com a Milena, a gente vai fazer uma live só sobre isso. Só sobre doenças psicossomáticas. Então, quarta consequência, de nós não perdoarmos. Você vai ter uma vida incompleta. Toda vez que você lembrar daquele assunto, vamos aqui usar um exemplo. Você está esperando há muito tempo uma promoção no seu trabalho. Aí você trabalha, aquela coisa toda. Beleza, você foi promovida, está feliz da vida. Só que vai chegar uma hora que você vai entrar de novo no seu ciclo de crises. Não importa se você vai ganhar mais, não importa se você vai mudar de casa, não importa. Aquela pessoa ou aquela situação vai viver dentro de você, vai morrer, vai cheirar, vai apodrecer dentro de você, enquanto você não resolver isso. Porque a gente sempre acha que está certo. Sempre. Quando a gente fala com alguém, a gente sempre acha que está certo, a gente sempre acha que tem razão. Então você que está me escutando aí, se você sempre acha que você tem razão, você está carregando um monte de gente podre dentro do seu coração. Você está carregando um monte de gente que já passou pela sua vida, nem se lembra que te ofendeu, nem se lembra das coisas que fez para você, e você está vivendo essa vida. É isso que nós precisamos entender. Primeira consequência, Deus não vai nos perdoar. Segunda consequência do não perdoar, a gente vai ter uma vida limitada. Terceira, ciclo de crises. Quarta consequência, uma vida incompleta. E aqui vou dar mais uma, eu falei que eram 4, vou dar mais uma de bônus aqui. Quinta consequência de não perdoar, uma vida não transparente. Você vai estar sempre escondendo alguma coisa. Quem não perdoa está sempre escondendo alguma coisa. Você vai estar sempre em dívida com você mesmo. Vai estar sempre no negativo. E escuta bem isso, não há ser humano que aguente viver assim. Aí a gente vai dar uma palhinha aqui. Enxaquecas, inflamações crônicas no ciático, depressão, problemas neurais, Alzheimer. Você sabe por que o Alzheimer existe, gente? Uma das coisas
que o nosso corpo explica é que quando a gente quer esquecer muito as coisas, o nosso organismo ele dá um jeito e ele começa a apagar as nossas memórias. Só que ele não seleciona quais são as boas e quais são as ruins. Ok, gente? Pra gente fechar, vou dar 3 dicas, 3 ações práticas, 3 tarefas para você fazer. Essa semana você tem que resolver essa pendência na sua vida. Essa semana você vai arrumar esse negócio para sua vida deslanchar. Certo? 3 tarefas. 1. Primeira tarefa, escuta bem isso. Anota isso. Faça uma lista das pessoas que você precisa liberar perdão ou você precisa perdoar. Liberar perdão é aquela pessoa que te ofendeu. E você vai fazer uma lista também das pessoas que você ofendeu para você pedir perdão para elas. Faça uma lista. Escreva esses nomes. Sabe por quê? A gente vai socando, vai enfiando as coisas no coração e vai enfiando as coisas na cabeça e a gente vai jogando as coisas debaixo do tapete. Não vai dar. Para viver uma vida decente, não vai dar para você ficar vivendo assim. Então, primeira coisa, faça uma lista das pessoas que você precisa perdoar e das pessoas que você ofendeu. Segundo, dedique 2 dias ou 3 dias de oração por você e por essas pessoas. Se a pessoa morreu, segue em frente, segue a vida, toca a vida, morreu, não tem mais o que fazer. Terceiro, entre em contato com essa pessoa. Dá uma sondada primeiro para saber como é que tá. Dá uma olhada, hoje a gente tem isso, dá uma olhada no Facebook dela. Dá uma olhada no Instagram dela, vê se ela tá bem, como é que ela tá, se ela tá postando alguma coisa legal. Também não quer dizer nada, mas ajuda. Dá uma sondada, vai ver como é que tá isso aí. Entra em contato com essa pessoa. Se às vezes a situação foi muito grave e a pessoa não te der trela, escreve uma mensagem no direct dela. Escreve uma mensagem lá no Messenger. Fala, olha, meu nome é fulano de tal, não sei se você se lembra de mim, mas eu queria te pedir, mesmo que você tenha sido ofendido, é seu negócio. Eu queria te pedir perdão por aquilo que eu fiz, ou se eu me ofendi por aquilo que você fez comigo. Eu gostaria de te pedir perdão por isso. A pessoa não respondeu, visualizou, o problema é dela. Faça a sua parte, libere o seu coração e vive em paz. Tá? A pessoa, eu já tive essas experiências. Uma vez, eu tive que perdoar alguém muito próximo. Eu tinha uma mágoa muito grande dessa pessoa. Muito grande mesmo. Pra quem me conhece, sabe que é difícil eu ter ressentimento. Eu sou assim, gente. Eu sou o tipo de pessoa que não carrega ressentimento. Por isso que eu tô falando sobre isso. Senão eu não sei se eu falaria assim tão abertamente. Então eu fiquei muitos anos com essa pessoa, carregando. Chegou uma hora que ela começou a cheirar mal, apodrecer dentro de mim. Eu falei, meu Deus, eu não aguento mais viver assim. Eu perdi oportunidades financeiras, eu perdi oportunidade de crescimento e eu perdi oportunidades espirituais e sociais e emocionais também. E eu só vi que minha vida só estava andando para trás. Só estava andando para trás. Se você não perdoar, a sua vida só vai andar para trás. Então, dá uma sondada, envia uma mensagem. Se a pessoa respondeu, troca 2, 3 palavras com ela, peça perdão, beijo, tudo resolvido, tudo certo. Só que você tem que parar com essa frescura de achar que você tem que, não, eu não estou preparado. Você não está preparado? Não, você não está com vontade de perdoar. Você não está afim de perdoar, essa é a questão. Gente, eu estou dizendo de coisas que eu já vivi. Eu tive que perdoar coisas, situações, pessoas que me prejudicaram a minha vida, sem eu ter intenção. Mas a vida é assim, acontece. Certo? Eu já tive a experiência, a pessoa falou pra mim, eu ia te procurar, foi top. Olha só, gente, restauração de relacionamento. Certo? Vou repetir pra gente finalizar. Faça uma lista das pessoas que você ofendeu e de que você se sente ofendido. Dedique 2 dias de oração, 3 dias de oração por você e por essas pessoas e entre em contato com elas. Pare de arrumar desculpa. Ajeita isso. Beleza, gente? Nosso papo hoje era esse. Se alguém quiser deixar uma pergunta aí, estou à disposição para responder vocês, se eu souber.
Queria agradecer toda a galera que tá aí presente. Nossa, já foram 50 minutos aqui, gente. Conversa, pelo amor de Deus, hein? Vocês falam pra caramba. Queria agradecer todo mundo aí, a Carolzinha. E aí, Carol, tudo bem? Queria agradecer vocês, gente, todos que entraram. Um abraço para todos. Na semana que vem, nós vamos estar aqui às 19 horas. Durante a semana, eu vou divulgar aí o assunto. Fernandão, cara, obrigado, velho. Você é demais. Muita saudade de você. O Fernandão, cara que estudou comigo lá na UEL, fez Ciências Sociais comigo, da minha sala. Cara, massa demais, velho. Muito bom ter você aqui. E aí, semana que vem, às 19 horas, nós vamos estar de novo aqui, falando sobre um outro tema. Fiquem espertos aí no meu Stories. Compartilhem essa live com alguém que você acha que vai ser impactado por esse bate-papo aí. Beleza, gente? Deus abençoe vocês. Um abraço. Sábado, 19 horas, nós estaremos aqui. Valeu! É nóis. Obrigado aí, Vanessa. O Rick. Falou, gente. Até mais.